E aí, pessoal, boa tarde. Tá, Vilani. Tarde, Guilherme. Abrir os projetos aqui. Cadê o Matos? Não tá por aí hoje, não? Não. Bom, eu fiz uma relação aqui para hoje. Hoje tem bastante coisinha para a gente fazer. Então, como eu disse ontem, vamos colocar hoje aí como foco, dar uma organizada nas rotinas, os detalhezinhos que faltam, para a gente começar a próxima fase aí com a produtividade melhor. A gente não ficar perdendo muito tempo na parte da criação aí dos formulários e consultas. Então, do que nós fizemos até agora, eu coloquei em primeiro aqui, a gente precisa finalizar aquele cadastro de menu. Ficou faltando um pouquinho a coisa aí para ele ficar funcional. Se eu não me engano, acho que é a parte de exclusão, não tem. Alguns detalhes, nós vamos dar uma geral nele ali, deixar ele funcionando 100%. Eu fiz essa, mais ou menos para servir como checklist aqui, para a gente não esquecer. Nós vamos alterar hoje aquela rotina de validação de campos vazios para deixar ela automática, igual ao tooltip. Então, na verdade, ela não vai ficar idêntica igual ao tooltip, mas nós estamos tendo que passar aquele parâmetro do nome da página. Enfim, a ideia é fazer com que a gente tenha uma procedure valida campos que já retorne para a gente aquela listinha. Então, nós vamos modificar até para a gente poder usar essa procedure aqui na camada browser. Não sei se vocês se lembram, mas como nós tivemos que usar o indirection lá, né, para poder pegar a página corrente, não funciona na camada browser. Então, a gente passando isso lá para dentro da procedure, a gente vai conseguir fazer e usar ela para fazer a validação ali. Vamos remover aquela div título, que está desde o início ainda aí, e esses breadcrumb, que nós não vamos usar por enquanto. Vamos fazer hoje, criar estrutura no nosso banco de dados para as mensagens e tarefas. Nós vamos colocar esses recursos para funcionar na próxima etapa. E vamos aproveitar isso para a gente ver como que é possível a gente fazer a alteração de estrutura em produção. Como que a gente pode fazer de uma forma aí segura, simples, utilizando o Apex SQL. Esse Apex, ele é uma ferramenta, eles têm um conjunto de ferramentas, na verdade, que a empresa tem, e eu coloquei o link, acho que está na relação aí das primeiras aulas. Quem não instalou, quiser instalar para fazer o teste de funcionamento. No nosso caso, esse Apex, ele serve só para SQL Server. Ele não é compatível, por exemplo, com MySQL, Postgre. Se fosse o Hyperfile, não precisaria dele, né? Mas se alguém estiver usando Postgre aí, tem uma ferramenta, acho que da EMS. Eu até postei no grupo, alguém perguntou sobre esse impacto aí, acho que foi ontem. Como fazer a alteração, né? Então, você pode fazer manual ou você pode fazer via uma ferramenta de análise dessa que faz a comparação. Eu gosto de usar essa ferramenta porque às vezes a gente faz muitas alterações e acaba esquecendo alguma coisa. E aí você acaba descobrindo lá na produção, né? Então, mesmo que você faça aí um checklist, alguma coisa, você pode acabar esquecendo. Então, como no desenvolvimento, que é onde a gente aplica primeiramente essas alterações, a gente já tem uma base com a estrutura pronta, aí basta se fazer a comparação da sua base de desenvolvimento mesmo, ou uma base nova que você pode gerar ela, criar com o script que o WebDev gera, e aí depois faz a comparação, ele gera o scriptzinho, e até por ela mesma é possível fazer ele já faz a sincronização. Então,
vale muito a pena, essa ferramenta é muito boa. Eu utilizava o DB Comparer da IMS lá. Depois que eu descobri essa daqui, eu já mudei, porque ela é bem mais completa. Até hoje, desde a primeira vez que eu usei, ela funciona 100% livre de erro, não tive nenhum problema de erro. Fiz sincronização tanto de estrutura de tabela, índices, views, stored procedures. Ele faz completo, então é muito bacana a ferramenta e vale a pena mesmo para fazer esse caso aí. E é um problema menos para a gente se preocupar, né? E tá preocupado em analisar impacto de estrutura de banco de dados entre desenvolvimento e produção. E o CodeBricks, eu acho que vocês já viram, mas eu não pude deixar de colocar na lista, porque eu já pretendo hoje colocar algumas coisinhas. Quem não viu vai conhecer, mas eu acho que algum tempo atrás, eu vi no grupo que muita gente já está familiarizado com ele. É um recurso dev legal para a gente estar reaproveitando os códigos aí que nós vamos, as chamadas, né, algumas validações. Então, esse daqui. Aí tem uns detalhezinhos que não estão aqui na lista, que nós vamos ver. Tem, por exemplo, o botãozinho fechar do nosso painel não está configurado. Vamos configurar ele para ele voltar para a nossa página principal. E no decorrer aí dos testes, a gente vai pegando alguma coisinha aí, nós vamos acertando aí durante a aula. Eu deixei aqui, ó. Esse daqui eu vou colocar junto lá com o PDF. Eu fiz apenas a estrutura simples que nós vamos usar, tá? De tarefas e mensagens. A ideia é... Deixa eu abrir minha pastinha aqui. A ideia desse recurso é colocar para funcionar que nem a gente tem aqui no exemplo, né? Um gerenciadorzinho de tarefas, onde um usuário pode criar essa tarefa e delegar a outro, e esse outro ele faz a execução e finaliza. Vou colocar... A ideia principal é colocar essa barra de progresso, o prazo que ele tem na tarefa, né? Então, se está vencendo o prazo ou não, ele vai encher até estourar. E não o progresso da tarefa em si, mas nós vamos colocar a ideia, eu quero colocar o prazo aí, para ver se conclui ou não. E a estrutura de mensagens para a gente fazer dessa forma aqui também, um usuário poder mandar uma mensagem para outro, e quando você fizer o login no sistema, ele carregar as mensagenzinhas aqui, dessa forma. Então, vai ser tipo um mensageiro entre os usuários aí. Mas a critério de avisos, alguma coisa do tipo. Beleza. Então, aqui, eu acho que a estrutura vai ser só isso mesmo, para mostrar um flagzinho para subir. E eu vou colocar isso daqui junto lá, vou subir hoje no final da aula. Beleza. Deixa eu abrir o projeto nosso aqui. Vamos rodar ele aqui do jeito que está. Eu enchi aqui, fiz estava fazendo uns testes aqui agora há pouco. Aí cadastrei alguns itens a mais no menu aqui. Então vamos começar aqui. As nossas rotinas aqui, faltaram algumas coisas. Faltaram os tooltips nos botões, para a gente padronizar e salvar esse grupo de botões para usar para frente. Excluir esse botãozinho dali, esconder ele, né? Nosso novo tá legal. Eu acho que ele não tinha isso aqui, ó, o set focus eu coloquei. Coloca o foco no edit ID para ele direto para lá. Então, eu ia fazer apenas uma observação. A gente tem duas formas de colocar o foco lá, que é o set focus. Tem o return to screen, né? O return to capture. E tem um outro que eu nunca usei, mas ele sempre está relacionado lá no help, quando eu fui utilizar esse aqui, que é o screen first, se eu não me engano. Acho que ele vai o foco para o primeiro campo. A diferença principal entre o set focus e o return to capture é só que o return to capture encerra o processo
e não retoma. Então ele faz o quê? Você dá o return de captura e edit menu ID, o que tiver para baixo ele não faz mais, ele não executa. E o set focus não, ele para nesse momento, coloca o foco e depois volta e continua executando. Então aqui para a gente não tem problema, mas é mais uma observação, talvez quem esteja começando mais no web, fica essa diferença aí. Esses comandos só funcionam na camada browser, tá? Não funcionam na camada server. Então, essa parte está legal. As nossas validações, nós precisamos tirar essa mensagem daí. Então, acho que a gente pode... Vamos começar aqui, ó. Finalizar esses botões e alinhar ele. Clique para incluir um novo registro, beleza. Acho que eu vou colocar, não vou colocar tudo em maiúsculo, não. Clique aqui. Salvar o registro atual. O clique está errado lá. Clique aqui para salvar o registro atual. Beleza. Clique para salvar ou para excluir. Clique aqui para excluir o registro atual. Beleza. Eu vou deixar esses botões sempre... Eles já estão ancorados para ficar à direita. Eles só não estão no finalzinho, então tá ficando um espaço aí. Opa! Esse botão aqui a gente oculta ele, eu vou deixar ele na tela que nem nós combinamos ontem. Beleza. Aqui ficou faltando o seguinte, eu comentei com vocês ontem uma forma legal que a gente precisava montar para os nossos ícones, né? Eu não vou fazer, nós não vamos fazer isso aqui nessa aula. Eu vou colocar esse recurso dentro da grade do próximo módulo. Tem duas opções, eu vou fazer uma análise aqui, o que fica mais fácil, para a gente não perder tempo. Se for o caso, eu vou montar já uma lista, uma constante, ou uma tabela, uma forma da gente ter todos esses ícones de uma forma mais simplificada para a gente poder selecionar aqui. Como é que eu fiz no meu sistema? No meu sistema eu fiz um pop-up, eu fiz um pop-upzinho com esse conteúdo aqui, e aí eu venho aqui, copio e cola, porque ele não tem esse atribuir aqui. Então, para a gente criar um evento aqui já para pegar, eu preciso fazer uma rotininha JavaScript, de forma que eu pudesse vir aqui e colocar lá. Porém, eu senti falta aqui, como tem muitos ícones, a gente não tem nenhuma pesquisa, nada, tem que ficar olhando um por um. Então, eu achei assim, para a gente colocar ele lá dinâmico, ficou um pouco ineficiente. Acho que precisaria pelo menos de uma pesquisa e ficar automático. Eu clicar aqui, ele já setar o valor para nós lá, esse cara aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Isso é uma coisa muito simples, fazer isso daqui seria muito simples, não teria nada de novidade aí.
Então, vou deixar isso para implementar depois, eu faço uma solução aqui, e aí depois eu só apresento para vocês que a gente não vai perder tempo. Eu vou ver se eu consigo preparar isso durante esse feriado aí, e a gente implementa isso nas primeiras aulas. Inclusive, a ideia é o quê? A gente criar uma forma de ter esses ícones todos no sistema e a gente poder usar em todos os lugares essa pesquisa, onde a gente, não só no menu, mas, por exemplo, nós vamos utilizar no editor de HTML, a gente poder utilizar, de repente, nos painels, né? Uma forma de aplicar ele em tempo de execução, a gente ter mais fácil. Como eu falei, eu estava acostumado a trabalhar com nomenclatura. Nos meus projetos, por exemplo, em Genex, eles eram como elementos, né? Então, eu chamava só pelo nome e ele montava o URL que eu precisava. Então, eu queria fazer algo mais ou menos desse tipo, que fica mais fácil para a gente trabalhar. E vai ser nada mais do que o cara poder clicar aqui, abrir esse pop-up, pesquisar e retornar. E aí fica já pronto para usar no projeto tudo. Beleza, então acho que os elementos de tela, vamos dar uma olhada lá. Era isso, a gente precisa... Deixa eu só ver um detalhe aqui. Eu acho que isso daqui ficou certo. Vamos fazer só um teste, que eu não me lembro se a gente fez o teste adequado isso aqui da outra vez. Vou colocar um asterisco aqui, vamos ver se ele vai validar esse campo. Seguindo o nosso padrão aí. Nome do item, ícone. Beleza, ele não pegou o ícone. Isso aqui que eu acho que tinha faltado dar uma conferida nisso. Eu acredito que é porque pode ser pelo nome o nome do controle. EDT ícone. Vamos ver se vai validar certinho. Beleza, agora pegou. Então vai ficar os edits aqui, né, com o asterisco vai ser o nosso padrão para validação. Então aqui, ó, dentro do cadastro eu acho que ele falta o excluir, os tooltips estão legal. Esse cara que ficou tudo maiúsculo, vamos arrumar ele. Vamos fazer a rotininha para poder excluir os menus. Eu ia fazer aqui já utilizando o SQL, que nem vai ser os formulários, mas eu vou utilizar aqui os Hs da vida e nós vamos fazer no restante do projeto, utilizando o formulário. Aqui eu vou fazer da forma mais simples possível. Eu vou colocar aqui, eu acho que a gente não tem o formulário de confirmação aqui. Não. Deixa eu me lembrar que a gente tem que vir aqui e aplicar esse camarada aqui, mas eu acho que tem que ter um modelo, né? Ver se isso aqui não vai atrapalhar nosso template. Essa opção aqui, para deixar mais claro, nós temos um yes, no ali no Atlante. Porém, aquele yes, no, ele não funciona de forma simples, dinamicamente. Nós vamos ter que criar depois, vamos criar uma função que a gente consiga utilizar aquele yes, no e pegar o retorno dele. Então, ele não está pronto, nós não temos. Isso vai ficar na segunda etapa do curso.
essa propriedade que eu setei aqui é para ele poder liberar o formuláriozinho de YesNo padrão dele, para a gente poder usar a função YesNo, o OKCancel no projeto. Então, eu quero colocar a confirmação ali, nós vamos usar a confirmação padrão do WebDev. Ele cria aqui, ó, como você pode ver depois que eu apliquei, ele cria um formuláriozinho de sim, não, ok, cancelar. Então, vou fazer aqui assim, ó. If YesNo. Vou colocar aqui, confirma a exclusão do menu. Aí eu vou fazer assim, ó. Se eu não me engano, ele está setado na coluna. Acho que ele está por nome. Menu e teve que colocar o título. Então é só título o nome. Confirma a exclusão do menu, título, mais esse cara aqui for igual a... que eu não lembro se ele retorna true, não, yes. 0 e 1. Se for igual a 1, então a gente fazer hdelete if hdelete igual a false, igual a true primeiro. Então, se ele excluiu, eu vou colocar esse botão aqui como Ajax. Vou colocar aqui, solicita confirmação do operador. Aqui não funciona com Ajax, ó. Beleza. Tem esse detalhe aqui do YesNo. Então, se ele for igual a true, vamos dar um tablet display, atualizar a tabela. Como é que era o nome aqui? TA execute query. Beleza. Else. Aqui, ó, para usar esse YesNo, a gente vai ter um problema. Eu vou retornar um if aqui. Error info full details. Isso daqui vai ficar melhor para a gente fazer a mensagem quando tiver o nosso YesNo lá na frente. Aí a gente pode voltar aqui até e implementar ele depois de pronto. O YesNo ele não funciona aqui com Ajax. Então, nós vamos ter que colocar assim, não vamos poder utilizar o VS Error diretamente aqui. O mensagem erro, né? A classe de erro do Atlante. Vamos dar uma olhada como é que ficou isso. Então, beleza, o dashboard ele sempre traz selecionado. Só o que eu acho que ele não está é isso aqui, ó, vamos ver. Beleza, ele está posicionado no registro 1. Aí não, beleza. Vamos excluir aqui 6.1. Link, sim. Beleza. Vamos excluir o 5.1 suporte. Confirma.
O que eu não gosto desse YesNo é essa forma, ele não ser Ajax. Ele fica dando Ah, reload aí quando você verdade. tem. Sim. É só uma dica aí. Para contornar isso, É. eu escrevi essa confirmação em JavaScript e Aham. se o cara confirma, aí eu envio uma ação para o servidor chamando lá a função de excluir, que aí dá para habilitar o Ajax. Aham. É, com esse daqui, mas você não utilizou esse YesNo, né? Não, eu fiz um YesNo personalizado, o próprio YesNo do JavaScript ou um YesNo personalizado no template. Aham. E se o cara confirmar, e via JavaScript eu disparo a ação lá no servidor para ele fazer a exclusão e aí nessa ação dá para habilitar o Ajax. Ah, beleza. É exatamente isso que é a ideia. Então, a gente tem. O que eu vou fazer vai ser nesse aqui, ó. Então, a gente tem esse YesNo aqui, mas porém nós não preparamos ainda, né? Nós fizemos só as mensagens. Então, não dá para preparar agora, porque senão nós vamos terminar a aula e não vamos conseguir finalizar essa parte. Mas aí isso daqui vai entrar na outra aula, depois a gente implementa. A ideia é usar essa mesmo. Aí, por enquanto, vamos deixar para ficar funcionando. Eu nunca gostei dele por conta disso. E é ruim porque se você tem, por exemplo, uma tela com. Eu procurei, na verdade, né? Talvez possa não estar 100% correto o que eu estou falando, mas talvez tenha uma forma de contornar com YesNo, não sei. O problema que eu vejo, por exemplo, uma tela que a gente tem um grid, eu não consegui fazer com que ele não desse reload, porque ele dá um refresh na página. E aí, se você tem um grid lá, ó, ele espera a resposta e ele carrega de novo. Então ele fica dando carga, né? Às vezes se tiver uma tela muito pesada, eu achei ruim isso. Mas por enquanto aqui quebra nosso galho para manter nosso menu funcionando. Bom, eu peguei direto porque a seleção da tabela aqui já posiciona, né, o menu, então lá eu não fiz verificação nenhuma, porque quando carrega essa página ele sempre posiciona no primeiro, que ele dá esse reload aqui e já seleciona. Se o operador selecionar algum, vai estar já vai ser sempre o que ele está visualizando na tela, né? Na mensagem já até fala. Beleza. Então, acho que para a gente incluir a validação, tá legal. A parte do menu, isso aqui dá para a gente salvar como form menu. Deixar isso aqui padrão. Clique aqui para incluir um novo registro. Então a gente exclui, seleciona, altera. Beleza, eu vou tirar a obrigatoriedade do ícone. Se bem que fica esquisito, mas deixar o ícone como não obrigatório. Beleza, acho que a 4, 5, 6, 7. Aqui não está bem legal essa tabulação. Aqui acho que já está certo. Beleza, novo fechar nosso. O que ele está? O fechar aqui eu vou mandar ele ir para a nossa página principal. Então o novo tá legal, salvar tá legal. Salvar tá fazendo certinho. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui que eu me referi. Então nós temos esse valida campos. A ideia é o quê? Eu só utilizar essa chamada aqui para ele me retornar os campos obrigatórios. Então eu vou passar isso daqui que nem nós fizemos
naquela outra função, na outra procedure, eu vou passar lá para dentro já com valor fixo. Cadê ela? Foi o pega campus tooltip. Então eu passo ela para cá, ó, que nem essa daqui. Tiro o parâmetro. Eu não vou duplicar essa procedure, nós vamos trabalhar sempre com esses campos ali dentro. Você já tem um exemplo de como pode ser feito. Eu vou, como eu falei ontem, eu vou ver se eu preparo a função recursiva depois, para a gente varrer todas as páginas. Isso também vale observar o que? A gente fazer a avaliação de desempenho em relação a isso aqui para validação, né, os campos. Às vezes não compensa a gente varrer todas as seções da página, todas as divs, porque talvez possa ser uma página com muita coisa que não precise dessa validação. Então, tem que se avaliar a questão de desempenho. Mas é simples, vamos deixar a função lá, e aí, se alguém quiser aplicar, já tem o caminho certo de como fazer. A ideia é o quê? Eu só chamar esse valida campos e ele me retornar a lista de campos que não foram preenchidos. Então, aqui, ó, tira o parâmetro. Isso aqui não precisa mais. Não precisa. O que é esse cara aqui? Ah, isso aqui não tem nada a ver com o nosso projeto, né? Da BIOS. Tranquilo, então, de qualquer página eu preciso disso aqui para saber se tem campo não preenchido ou não. É uma chamada só. Aqui também. Isso daqui vai ser sempre a mesma coisa. Então a ideia é o quê? Esse código aqui poderia ser reaproveitado em todos os nossos formulários. Ó. Ele pegaria a lista de campos e se tem algum campo, ele já pode dar um return aqui, ó. Poderia fazer o quê? Eu poderia criar uma forma de identificar, por exemplo, os formulários e poderia colocar isso aqui de uma forma automática, mas a ideia é o quê? Eu vou pegar esses botões, como nós vimos na outra aula, a gente tem esse dicionário aqui, então uma forma legal que você poderia fazer esse grupo de botões com os códigos básicos, vamos dizer assim, né, que vai ser utilizado em todos os formulários. Que seria o salvar, faria validação. Quando você utilizar esses botões em outro formulário, ele já vai vir com esse código pronto. Então, é uma forma que você pode só alterar o que precisar, né? É uma maneira. Então, eu vou manter assim, vamos testar essa alteração aqui na procedure. Outra forma legal é o CodeBricks, que eu coloquei na relação. A gente pode adicionar alguns trechos de código, algumas funções que são, vamos dizer assim, dinâmicas, que podem ser utilizadas em vários formulários, e jogar no CodeBricks e adicionar fácil também, sem precisar estar copiando e colando. Beleza, funcionou, faltou só a gente tirar a mensagem, ó. Então ele ficou legal, deu certinho. E a gente pode reaproveitar. O botãozinho está voltando para o dashboard, que não estava antes. Legal, vamos tirar essa mensagem logo. Finalizar essa... Vai estar lá dentro do Valida Campus. Cadê esse cara? Ou não, eu coloquei no botão.
Esse cara aqui. Eu não vou deixar a mensagem. Eu vou deixar só modificar a cor. E se alguém quiser implementar isso, já é simples, é só colocar um info, né? Aqui ele já dá o... Se tiver o erro aqui, ele vai parar aqui. Pode se jogar aqui também, né? Criar uma outra situação para ele mostrar naquela outra mensagem, nossa, nessa função de mensagem de erro, ou criar alguma mais modesta. Eu acho muito chamativa essa para esse tipo de validação. O info pode ficar legal para quem preferir, ou aí fica a critério, né? Eu vou deixar sem, porque eu acho que só a mudança de cor, eu acho que já ficou bem visível que os campos estão... Né? Poderia bolar um alertinha depois aqui, mas de repente colocar uma legenda, né? No cantinho, os campos obrigatórios, no final, aqui, de alguma forma que fique... Ou avisar mesmo, né? Os campos são obrigatórios. Aí fica a critério aí. Cadê o asterisco do menu e do ID do item? Hã? O ID do menu e o ID do item não teriam de ter o asterisco à direita ali? Uhum, eu acho que ele tá cortando pela fonte que mudou, quer ver? Entendi. Eu acho, né? Vamos ver. Ele tá cortando. Ele mudou a cor, ó. Cadê os caras daqui? O motivo aí sem querer, certo? Eu mudei a cor dele, ficou branco. Beleza. Um outro detalhe aqui que a gente tem no projeto que não foi acertado ainda. No nosso pênel, a gente tinha que fazer Ele tá dando erro lá, quer ver? Quando eu fecho aqui, ó, ele tá sem... Eu acho que até colocou uma ação, deixa eu ver. Principal. Ele até tá com ação lá no JavaScript, mas não existe esse elemento, ó. Então, duas coisas que a gente podia fazer aqui que falta. Deixa eu ver aqui, ele tem... Tá aqui no template. Nós utilizamos aqui, né, o page display. Eu queria fazer um teste que a gente podia fazer assim, ó. O inception, que é o inception, acho que é do e end. Ou não? Inception, acho que é esse aqui, né? In. Se a página não existir, que o erro que ele pode dar aqui é o quê? Não existir a página que foi solicitada. Em vez de ele dar esse erro e fechar o aplicativo, a gente podia dar eu vou deixar aqui, acho que só não sei se precisa, deixar só um return aqui para ele abandonar, não fazer nada. Vamos ver como é que ele vai se portar aqui. Que de repente o menu cadastrado errado não gera esse erro na página. Ele apenas não... Beleza. Tranquilo. Então vamos acertar lá o link. Vamos deixar o nosso pênel fechar sempre voltando para o dashboard nosso, que vai ser o principal aí. Aqui. Template de controle. Não está nisso, acho que ele está no zoneamento principal aqui. Tá aqui, ó, principal. O nome na verdade é page principal, por isso que ele não
Não achou. Page principal. Então aí a gente define que nosso painelzinho aí sempre vai, o fechar vai redirecionar para lá. Opa. Beleza. Outro item que a gente precisa limpar aí, aqui na página principal mesmo, vamos tirar esses botões aqui, não precisa. Beleza, validações estão legal, exclusão está legal, salvar está legal. Vamos limpar agora. Vamos tirar do projeto essa div aqui e essa aqui. Essas duas divs aqui nós não vamos utilizar elas por enquanto. Esse daqui tem que montar a estrutura dele de link para poder funcionar. Então por enquanto nós não vamos tirar e vamos limpar para ficar com as páginas limpas. Eu vou tirar essa pesquisa daqui também, ó. Essa pesquisa não vai ficar aqui. Nós vamos criar um padrão de pesquisa depois que vai entrar aqui dentro. Então isso tudo está lá no nosso template de página. Deixa eu parar esses caras aí. No nosso zoneamento, eu vou procurar ela direto aqui mesmo. Deixa eu achar aqui. Menu. Ctrl F. Aqui, ó. Eles estão bem, é pouquinho código agora, né? Tá bem limpo, então, ó. Ele tem o search, ó, esse controlezinho aqui, o form, ó. O input text, ó, esse cara aqui, ele começa aqui e acaba aqui, ó. Então eu não quero ele, eu vou excluir ele fora. Ó, o breadcrumb tá aqui, ó, ele começa aqui e termina aqui. Agora que tem menos código, fica mais fácil de achar, né? E é bom que eu falei, ele é bem documentadinho, então ele tem as aberturas de encerramento das tags aqui, dá para achar facinho. E o outro é o page title, esse aqui, ó. Então esses caras aqui agora ficamos com menos código ainda. Esses caras, por enquanto, ficam fora. Tirar é fácil, duro é lembrar onde é que estava exatamente para colocar de volta. Aí tem que seguir aquela estrutura, né? Aí não é também complicado. Aí, assim, se você olhar pelo tanto de linha, fica difícil mesmo. Mas aí você tem que ir identificando as tags lá, né? As tags do container, enfim, eles é bem pouco, né? Você pegar na documentação aquela estrutura básica, aí basta você achar ali onde que tá. Qual o div que deve entrar, né? E aí você vê qual o elemento que você quer antes ou depois. Eu acho que do jeito que está agora ali, está mais fácil, tem menos código agora, né? Quando estava primeiro, que nós fomos limpando, que tinha aqueles itens do menu, né? HTML era mais trabalhoso de achar, né? Agora ele já começou expirado, já, agora já resetou. Sabe, eu estou desconfiado que esse zoom interfere alguma coisa aqui.
Parece que fica mais lento, ó, os procedimentos. Beleza, ó, ficou sem o search aqui, tá limpo, tá sem as duas barrinhas, ó. Ficou mais clean aqui a nossa área. Beleza, dashboard limpo. Relatórios. Beleza. O que faltou? Vamos tirar esse cara aqui, ó. Esse camarada aqui, ele tá dentro de um JavaScript, quer ver? Deixa eu achar ele. Acho que é esse aqui, ó, esses settings. Ele tá lá dentro do nosso projeto, ó. Ó, ele monta HTML aqui, ó. Ó, var site, então ele na verdade aqui é um código JavaScript, ó. Ele monta aquela estrutura toda aqui. Deixa eu ver onde que ele atribui. É um jeitinho bem simples, quer ver que vai funcionar? Ó, eu vou no nosso projeto. Vou parar ele aqui. Um jeitinho bem simples para não mexer muita coisa, não ficar muito traumático. Então nós vimos aí que ele é esse cara aqui, ó, debugando, ó. Esse cara aqui que é o responsável por gerar essa div tudo aqui, ó. Ele gera essa aqui, ó, div dem e o conteúdo todinho aí dentro. Então, deixa eu abrir o nosso arquivo aqui. Só um pouquinho, tô abrindo a pasta aqui. Dentro da pasta web do nosso projeto, ele vai estar... tem a pastinha JS, ó. Aí é o settings JS. Então tem a pastinha aqui. É esse cara aqui, ó. Eu consegui eu consegui uma versãozinha do programinha, o PHP Storm. Depois eu vou disponibilizar para vocês lá. Ele é bem legal. Não sei se alguém já conhece ele, mas eu falei dele no começo, mas não tinha licença, né? Ele ajuda mais que o Sublime. Bom, voltando para ver se vocês pegam o entendimento aqui, ó. Então aqui, ó, ele concatena em JavaScript aquela div lá dos settings, tá? Então, ó, ele dá o var site settings, ó, ele monta aquilo ali. A princípio, se eu tirasse isso aqui, ó, block igual documento, create element, ó, aqui ele dá o append shield, ó, aqui é o momento que ele insere, ó, esse camarada ali, quer ver? Eu vou só tirar isso aqui. Salvei. Vamos executar ele para ver agora. Fechei tudo. Não sumiu ainda, não é ele lá não. Bom, vamos ver se não é cache. Ó, é cache, ó. Tá vendo? Eu excluí lá e salvei, mas ele tá aqui ainda, ó. Deixa eu ver se um Ctrl F5 resolve.
C, pedidos web, JS. Ainda tá lá o cara. Vamos fechar tudo ele aqui, que às vezes o motor que... Isso daqui é um detalhe legal para quem não tá muito familiarizado com web, tá? Às vezes fala uma loucura isso aí, mas o cache às vezes atrapalha. Talvez porque a sessão tá aberta, mesmo você alterando aqui, o que ele tá carregado ali, ele continua, né? Então eu vou finalizar tudo aqui, fechar o motor. Se não resolver, vamos tentar limpar reiniciar o IS. Ainda tá aqui o bendito. Ainda tá o bloco lá. WebJS Settings. Será que eu abri o arquivo errado? Acho que não, né? Settings. Settings. JS só tem esse cara. Deixa eu só tentar que eu vou dar uma reiniciada no IS aqui. A gente pode reiniciar só o site ou o IS. Vou reiniciar o IS logo. Ficou um browser aberto ainda ali, mas eu acho que não. Vamos de novo aqui para ver se o WebJS Settings. Ó, não tem, o bloco não existe mais. E ele continua. Ou ele tá pegando de outro lugar, eu não sei. Open. Cadê? Open new tab. Ele ainda tá com esse camarada aqui. Né? Ô, Vilani, exclui o JavaScript, ele não usa quase para nada? Deixa eu ver. Não, ele tem configurações aí do layout, né? Na verdade, isso aqui seria só o panel para você poder modificar, né? Mas ele tem os valores padrão ali, os valores default, né? Então, se eu excluir o JavaScript inteiro, ele vai afetar outras coisas. Mas eu tô achando estranho que ele devia ter sumido já. Ó. Tá pegando, ele tá montando. Vamos deixar esse cara aqui para a próxima aula. Senão vamos acabar perdendo um tempão aqui. Nós já estamos meio avançados aqui no ar. Eu preciso fazer outra coisa. Vamos deixar esse aqui para outra aula. Eu dou uma olhada com calma nisso aqui. Talvez eu estou esquecendo de alguma coisa. Não sei se talvez ele está criando. Se bem que não, eu acho que vai ser alguma coisa de lixo que está ficando por aí mesmo. Porque o JS aqui dentro da pasta ele está salvo. Se ele estivesse criando e salvando aqui dentro, ele estaria aqui, né? Então não é o nosso caso, não. Mas eu olho com calma aqui, a gente tira. Ele vai ser só isso daqui e talvez algum detalhezinho aí que não tá atualizando. Embora a gente não vai conseguir mudar a estrutura da nossa página. Então acho que tirando isso daqui ele já está meio encaminhado. Então nós precisamos criar a estrutura agora das tabelas, né? E vamos ver como é que a gente pode fazer a alteração dos bancos em produção com SQL Server. Eu sei que no grupo mesmo eu já vi bastante discussão sobre isso, entre os prós e os contras de usar, inclusive, comparação entre o Hyperfile. É sempre colocado uma grande vantagem esse controle aí, né? Então, legal que essa ferramenta que nós vamos usar, ela é própria para SQL, mas tem para outros bancos, tem para Postgres, que tem o da MS, tem para MySQL também, é boa, e dá para ficar bem claro aqui, ver que não é tão traumático assim fazer esse controle aí de versão.
Inclusive tem ferramentas para importação, sincronização de dados, esse Apex aqui. É muito legal, uma ferramenta muito boa mesmo, vale a pena usar ela. Vamos fazer o seguinte, então nós já temos um banco criado lá. Vou na análise, vamos criar na nossa análise aqui as duas tabelinhas, o que nós não temos. Criar um novo, vou chamar tarefas. Olha, DB. Esse mesmo. Beleza, então deixa eu pegar a estrutura que eu deixei ali pré-definida. Depois eu passo para vocês essa daqui que eu vou usar esses atributos aí, ó. Vou deixar no outro monitor para ficar mais fácil aqui que eu vou adicionando. Então é o tarefa ID, deixar numerador mesmo. Descrição. Eu vou colocar uma descrição maior um pouco aqui. Vou deixar uma descrição aí com 200 caracteres. Vamos colocar data e início. Esse é um campo tipo data. Data fim. Tipo data também. Vamos ter aqui vou colocar assim, ó, ID, user, abertura, numérico. Não lembro se aquele usuário ali é 8 ou é 4, cadê? Depois eu olho lá, a gente muda aqui. E vai ter o ID, user, exec, que vai ser o usuário que vai executar a tarefa, que vai ser designado. Numérico também. E vamos colocar um flag aqui, concluída. Concluída. Booleano. Só para dizer se a tarefa está concluída ou não. Eu vou deixar esse campo aqui indexado. Beleza. Deixa eu ver só se ele é um numérico 8. Cadê onde é que eu mudo aqui esse cara para 8? É na quantidade aqui, né? Beleza. E vamos criar a tabelinha de mensagens. Chamar ela de mensagens. Olha, DB. Beleza, mensagem D. Vou colocar aqui data, hora. Data no mês de hora. Vamos colocar ID user remetente. E ID user destinatário. Érico. O que mais que tem ali? Tá, vou colocar aqui. Vou colocar lida. MSG lida. Booleano. Falta do texto, né? Hã? O texto da mensagem mesmo, cadê?
É verdade. O principal faltou aqui. Vou deixar esses caras aqui indexados. Vamos inserir aqui. Mensagem. Eu vou deixar essa mensagem aqui como... Vou deixar a mensagem... Não sei se deixo grande, vamos deixar essa... Cadê? Ela tem um tipo... Não sei se deixo grande isso aqui. Eu vou deixar essa mensagem limitada a 250 mesmo. Fazer um mensageiro mais curto. Então, ID, a data, o remetente, destinatário, a mensagem e boleando para falar se está lido ou não. Beleza. Bom, legal. Então, feito isso, sincroniza a análise aqui com o projeto. A hora que ele começa aqui, eu cancelo, ele atualiza. O que eu faço aqui, ó? Então, o processo normal, se não tivesse a ferramenta, teria que ir lá no SQL Server e criar essas tabelas conforme estão aqui. Se você faz mudanças também, você tem que fazer as mudanças lá conforme está aqui, para ele não dar erro. Uma forma é o quê? Eu posso pegar e vir... Deixa eu parar esse projeto aqui. Eu posso vir aqui, ó, mandar gerar o script. Então, eu gero de todas as tabelas, SQL Server. Beleza, copio. Então, eu tenho aqui o script de todas as tabelas. Então, eu posso vir aqui no meu SQL. Vou excluir esse cara aqui, ó. Apareceu aqui do outro lado. Eu uso esse nome ali meio por padrão. Então eu faço assim, ó, novo banco. Eu vou criar um banco de dados aqui zerado, só com a estrutura atualizada, que é do jeito que está na nossa, ó, banco atualizado. Ele cria o banquinho aqui, beleza? Tá lá embaixo, ó. Então vou abrir uma consulta nova e vou executar o script com a criação das tabelas. Beleza, aqui ele vai criar as tabelas do jeito que está na nossa análise. Então, tranquilo, nós temos um banco de dados aqui com a estrutura exatamente igual a que a nossa análise está trabalhando. Só não tem dados. Deixa eu só atualizar aqui, ele vai para cima, aquilo ali. Beleza. Nossas tabelinhas estão lá, ó, tarefa, usuário, estão aqui. Legal. O outro banco que nós estamos trabalhando, que já tem os menus, é esse aqui, ó, pedidos WD. Então, ele tem as tabelinhas menos tarefa e mensagens, ó, não tem. Beleza, então, o que a gente faz? Ó? O Apex, vou abrir ele aqui. Acho que foi o link para todo mundo aí, né? Acho que está no Mega, se eu não me engano, no Drive, todo mundo tem ele. Cadê o bichinho aqui? Deixa eu achar ele aqui, que acho que está no outro monitor. Então tá, ó, Apex Div, né? Eu faço o que aqui, ó? Eu vou criar um novo projeto. Aí ele vai perguntar para mim aqui, ó, qual que é o source, qual que é o destination. Então, eu vou colocar aqui o endereço do meu servidor SQL, que no caso está com a base atualizada, né? É esse cara aqui. Vou usar o modo de autenticação. Se tiver Windows ou se estiver configurado para o Mixed Modes, pode mudar como está local, que eu já vou deixar assim. Esse é o nosso banco atualizado. Beleza. Eu quero que ele compara com qual? O destino. Esse cara aqui. Qual que é o banco? É o... Cadê aqui? Pedidos, cadê? Pedidos WD20. Então, esse é o banco de dados que nós estamos usando, mas está desatualizado. Informou, basta clicar aqui no Compare. Ele vai fazer análise.
Beleza, ó. Ele tem aqui o que você quer, o filtro do que você quer que ele analisa, tem as opções. Então ele tem várias opções. Então ele mostra aqui, ó, objetos que não estão iguais. Então um detalhe importante, eu acho que cada vez que você manda gerar um script, você faz alguma coisa na análise, por exemplo, os índices, o WebDev ele modifica os nomes. Então muitas vezes ele modifica algumas nomenclaturas de índice, essas coisas. Ó. Eu não mudei nada nesses caras aqui. Ele te mostra aqui ó, o que está diferente, ó. Então, legal que dá para ver, ó, tá vendo? Ele muda os nomes, ó. Então, ó, constante, todas. A única coisa é isso. Não tem mudança na outra tabela. Se fizer mandar rodar essa sincronização para ficar igual, não tem problema nenhum. Pode fazer sem problema. Eu faço. Não afeta em nada. Dois objetos, ó, que ele achou as duas tabelas, ó, que só existe no banco atualizado. Essas duas aqui. E aí ele tem 25 objetos que são iguais, está aqui embaixo. Beleza, eu vou mandar ele aplicar todas essas alterações aqui, ó. Cliquei aqui e eu faço o que? Eu mando sincronizar, ó. Se tivesse, por exemplo, view, se tivesse stored procedure, qualquer outro elemento, ele ia aparecer aqui também, aí você pode fazer ou não. Então, às vezes, eu acho legal que eu já usei, porque às vezes eu vou lá no banco do cliente, então às vezes tem uma stored procedure que teve alguma falha. Eu vou lá e faço a alteração, acerto. De repente você acaba fazendo uma mudança ou outra do banco que você quer sincronizar com o seu depois, elementos que não estão diretamente relacionados à análise, né? Como essas views, stored procedures que você faz direto no banco, você pode depois fazer o inverso e ele sincroniza. De repente não lembra, alguma coisa assim. Então vou mandar sincronizar. Ele abre essa janelinha aqui, ó. Avança. Ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai gerar um script com um script de sincronização. Beleza? Ó, ele fala o que ele vai fazer. Uma coisa que eu acho legal é isso aqui. Então, por exemplo, eu frisei bastante, já a gente conversando no grupo sobre esse controle, né, do banco de dados, até com o Matos mesmo, que já mexe há bastante tempo em dev. Então, nós chegamos à conclusão que às vezes não tem, pela PCsoft, ela não tem interesse mesmo em ter esse recurso para outros bancos, porque a ideia é fomentar os produtos deles mesmo, né? Então, eles querem incentivar o uso do Hyperfile e das ferramentas deles, né? As ferramentas... Então, o que não tem, por exemplo, disponível para a gente trabalhar com SQL? Não tem os drivers nativos, não tem esse controle de alterações, e o mais importante não é só o controle de alterações, o que eu acho mais legal é esse controle de impacto aqui, ó. Ele te faz o levantamento e ele te mostra o que isso vai impactar ali na sua base de dados. Aqui ele não te dá ainda um controle de impacto mais preciso, porque ele não tem algumas coisas relacionadas ao seu projeto. Mas, por exemplo, a gente tinha no GeneXus, ele te mostra em quais módulos isso vai afetar, essa mudança nessa estrutura. Você faz ele, além de te mostrar o que ele vai mudar no banco de dados, ele te mostra quais módulos podem ser afetados diretamente, né? O Hyperfile faz de olho fechado, e para os outros acho que não vai ter, mas ainda bem que a gente tem algumas ferramentas desse tipo aqui, ó. Então, eu avancei, ele mostrou, eu aceitei. Eu quero que ele crie o script de sincronização, você pode definir aqui, ou sincroniza agora mesmo. O que eu faço? Você tem duas opções aqui. Você pode fazer essa análise direto no servidor, da sua base local para o servidor, ou se você quiser algo mais seguro, você pega um backup do servidor, se não for um backup muito grande, é claro, né? Às vezes você está com um projeto grande, você não consegue fazer isso, tem que fazer direto. Então você pode trazer um backup e fazer primeiro a comparação entre o backup e a sua base atualizada. Quando você chega nesse momento aqui, ó, vou dar o done, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir para mim aqui, ó, a janelinha com o script.
Então ele gerou. Esse script aqui, se eu já fiz a comparação entre o meu servidor e a produção, se eu executo aqui, ele já vai fazer as alterações lá na produção. Beleza. Mas vamos supor que não. Eu peguei um backup, voltei na minha máquina local, gerei um banquinho zerado com a estrutura e fiz a comparação entre eles dois para mim ver o resultado disso. Aí deu tudo certo, é só você salvar esse script aqui, ó. Dá um save as aqui, salva na área de trabalho. Atualização banco versão 2.3, sei lá. Depois basta você pegar esse script, abrir o SQL Manager Studio e rodar o script lá no banco do cliente, da produção. Então, como a gente já fez, ó, vou mandar executar por aqui, ó. Ele vai fazer a sincronização já agora. Ó, beleza, já rodou o script, ó. O que ele fez? Não deu erro nenhum. Encerrou. Aqui nós estamos com a nossa base atualizada. Ó, ele fez uma rechecagem, tá os objetos tudo igual, agora não tem nada diferente. Vamos lá dar uma olhada no banco. Então esse cara aqui, ó, que era o nosso banco que faltava as tabelas, eu vou atualizar ele. Tá lá, criou a tabela tarefas. Não tem tabela nenhuma, tá com a estrutura direitinha. Tabela mensagens. Tá lá os atributos, criou direitinho, tá bacana. Se eu rodar o nosso aplicativo, ele vai estar funcionando legal. Já com o banco de dados atualizado. Então, assim, é bem simples, né? Deixa eu pegar aqui, ó, tem o script. Esse cara aqui que eu salvei, ó. Ó, eu posso abrir ele, tá aqui, ó. Ah, deu tudo certo, eu fiz no meu banco de dados aqui, deu tudo certo. Então, você pode pegar esse script e abrir no Manager Studio no seu servidor. Eu acho que aqui, ó, tem que se atentar a isso só, né? Você está usando o mesmo banco de dados, né? O mesmo nome. De repente, restaura em um backup com outra nomenclatura. Então, é só se atentar para isso aqui. Se tiver com o mesmo nome, é só mandar bala. Senão, tem que setar ali ou mudar aqui. E ele faz a alteração da estrutura. Beleza. O outro item. Então, a estrutura, por enquanto, está pronta. E aí, nós vamos utilizar aí, durante a próxima etapa, algumas coisas que nós fomos fazendo. Nós vamos estar usando esse Apex aí, alguns ajustes que a gente fizer em tabela, em banco de dados, índice. A gente pode fazer outros com relacionamentos, com procedures, views. Aí vai dar para ver melhor isso funcionando. Mas é bem simples, né? Acho que deu para ver que não tem trauma em fazer atualização de estrutura pelo fato de ser SQL Server. O EMS faz isso também para o PostgreSQL, o MySQL, então fica tranquilo. Só para a gente fazer um teste aqui, nossa estrutura está certinha. Vou só colocar uma tabelinha aqui, ó. Não vai ter nada, mas é só para a gente ver ele fazer quando tem alguma diferença entre a estrutura e você faz a referência à tabela, ele gera um erro webdev, né? Não quis. Agora foi. Então, beleza, não tem nada, mas se não tivesse ok a estrutura, ele já ia acusar um erro para nós aqui, ó. Então a estrutura tá legal. Vamos voltar aqui. O que eu ia mostrar
para vocês aqui um detalhezinho. Nós fizemos aqui no menu. Eu acho que talvez vocês já conheçam, mas como eu mostrei o dicionário e ainda tinha alguns usuários que não conheciam o dicionário, tem o CodeBricks também. Esse CodeBricks é muito legal e eu fiz pouca coisa aqui no InDev, no WebDev. Eu tinha muita coisa pronta já no GeneXus. No Visual Studio tinha algumas coisas também, que ele aparece como Snippet Code, né? É o mesmo recurso, mas é show de bola isso aqui. Depois que você se acostuma a usar ele, que você cria as rotinas aí para reutilizar, ele fica show de bola. Então, assim, um exemplo que eu ia dar que a gente podia usar seria aqui, ó. Então, por exemplo, essa validação aqui vai servir para todo mundo, para todo formulário. Tudo bem que nós já vamos ter a barrinha ali o grupo dos botões, que nós só vamos arrastar e soltar nos demais formulários, mas vamos supor que a gente não fosse optar por usar dessa forma. E nós vamos ter, claro, vai ter outras situações que nós vamos criar rotinas que podem ser reutilizadas e a gente pode adicionar aqui, que não vai estar exatamente vinculado a um botão. Então, o que eu poderia fazer? Ó? Eu selecionando ele aqui, ó, acho que até tinha uma opçãozinha aqui à direita ali, mas eu vou copiar. Se vocês não tiverem com esse cara aqui aparecendo, ó, na barra aqui do Project Explorer, é só clicar com o botão direito aqui, ó, Panels, esse cara aqui, ó, CodeBricks. Ele vai aparecer aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu mando adicionar, eu posso dar um título, por exemplo, eu vou falar assim, valida campos obrigatórios. A abreviação, eu vou colocar aqui, valida campos. E aqui embaixo eu coloco o bloco de código. Ó. Então, eu gosto sempre de colocar meio assim, ó. O nome do programador. Aqui tem, nessa opção aqui, ó, tem os presets aqui, tem data, hora. O login já pegaria o login no caso do usuário logado no WebDev, né? Então, se fosse um projeto, por exemplo, todo mundo tivesse com o usuário certinho aí, ficaria legal. Pode ser feito por aqui também, fica automático já isso, né? Vou colocar aqui, ó, a data e a hora, por exemplo. Então, vou deixar um bloco assim. Me saber que esse bloco de código eu coloquei tal dia, tal hora. Salvei, ficou aqui, ó, valida campos obrigatórios. Shortcut que o atalho, valida campos. Aí vamos supor que eu vou em outra área, seja aqui, só para testar. E eu quero colocar aquele código de validação. Era só eu começar a digitar aqui, ó, valida campos, tá vendo? Ele aparece aqui no F5, ó. Aparece o nome. Eu dou aqui, ele insere o bloco de código todinho. Então, por exemplo, esse caso aqui, se eu todo botão salvar meu, eu posso vir aqui e digitar o valida campos. Pode ser nomes mais curtos também. Podia ser val, CMP, ou sei lá, qualquer coisa aí que vai identificar fácil. Sim. Esse código aí é como se fosse, essa opção de corpo é como se fosse um atalho, né? Exato. Se eu fizer uma alteração nesse código que está nesse formulário, ele não vai alterar nos outros locais, correto? Correto. Não, ele só... Você faz como se fosse um repositório de blocos de código, né? Que você utiliza em outros lugares para você não precisar escrever tudo de novo, ou não precisar procurar onde você fez, copiar e colar, né? Mas se você fizer uma alteração aqui, você pode fazer. Vou colocar aqui um comentário aqui. Opa! Ele não vai mudar em nada lá, quer ver, ó? Deixa ele salvar aqui. Ó, se você voltar aqui, ó, o código tá do jeito que estava antes, tá vendo? E se eu mandar inserir aqui de novo, ó. Valida campos obrigatórios, ó. Ele insere do jeito que estava salvo lá, ó. Ele não pega a alteração, né? Ok.
Eu acho legal porque, assim, tem muitas situações aí, com certeza vão achar muita utilidade para isso, quem não utilizou ainda. Tem, às vezes, rotinas muito grandes que a gente sabe que vai reaproveitar em vários locais, pode ir colocando aí. E aí é legal porque muitas vezes a gente não lembra. Ah, eu fiz alguma coisa, mas eu não lembro onde que eu coloquei. Então, você pode sempre ir salvando aí. Tipo, enfim, ele vai... Eu só não sei falar para vocês ainda agora... em relação se eu consigo usar isso aqui, por exemplo, se eu mudar de máquina, como é que eu levo isso aqui? No Genex, no Visual Studio, eu tinha um arquivinho que eu levava. O dicionário eu sei que tem. O dicionário você salva, ó, você vai lá e procura esse ponto dicionário aqui, e você consegue levar, por exemplo. Você abre, vai para outra máquina, você leva esse dicionário, ele cria lá os controles, né? Esse cara aqui, eu não vi ainda isso aqui, eu vou dar uma olhada depois. Ou se alguém souber aí ou descobrir, também quiser adiantar e falar, pode falar. Vilani, Ah. Jamir, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, você fez esse código Bricks aqui, nesse projeto, né? Se eu Sim. abrir um projeto novo, tanto o dicionário quanto o código Bricks, ele vai aparecer num projeto novo também, as opções, né? Sim, sim, aparece. Esse dicionário, como eu falei, né, ele tem... Esse daqui eu sei que ele aparece, que eu já abri outros projetos e ele fica. É como se fosse um repositório de código seu aqui. Esse daqui, você, mesmo que ele não abrir, ele tem um arquivinho lá, ó, tá vendo? Você pode vir aqui e você tem uma opção aqui de abrir. Agora eu não lembro como é que era aqui. Mas ele abre aqui. Você seleciona um. Acho que você adiciona, se eu não me engano. É porque aqui já tem um, né? Mas quer ver? Ó, deixa eu ver se eu... Eu vou dar uma olhadinha depois, mas eu já levei. Você pega esse arquivo aqui e leva, aí você consegue adicionar. Quando não tem nenhum aqui que ele tem que criar, você arrasta e joga para cá. Aí ele cria aqui e fica aí dentro. Vilani, desculpa, eu acabei perdendo essa parte. O que é esse dicionário aí? Esse dicionário aqui é o seguinte, eu até ia adicionar já um controle aqui, ó. Esse dicionário aqui é muito legal. Então, por exemplo, nós definimos esses botões aqui, né? Então, esse aqui é o padrão que a gente vai usar para os formulários nossos. Vão ser os botões de ação aí. Para mim não precisar vir aqui, copiar e colar toda vez, pegar de um formulário ou outro, o que eu faço? Ele funciona como Code Brick, só que para controles. Então, eu vou vir aqui, ó, eu arrasto para cá. Essa daqui é uma opção para quando tiver modificação, se quer que modifica os aplicados ou não. Eu vou colocar aqui não, tá? E aí eu dou um nome para esse botões. Eu vou colocar assim, botões de ação. Cadê que ele não... Tá aqui, ó. Ele só não tinha atualizado. Então, o que ele fez? Ó, ele criou um grupo. Conforme você arrasta controle para cá, ele organiza isso. Então, ele tem um grupo aqui, ó, de controles, ó, esse ícone. Esse grupo representa isso aqui, ó. Esse grupo tem 4 botões. Eu quero usar ele lá na página principal, ó. Eu venho aqui no dicionário e só arrasto esse cara para dentro. Dou um OK. Tá lá os 4 botões. Aí você pode fazer o que quiser com os botões. Já vem com o código, né? Isso aqui que é o mais legal. Então, você pode criar esses conjuntos de controles já com código pré-definido e aí você adiciona. Não com ele já definido, que nem nós fizemos, né? Você faz pré-definido já com as rotinas, por exemplo, que são em comum para todo mundo, aí fica facinho. E pode ser qualquer controle que pode adicionar aqui. Eu cheguei a mostrar isso em outra aula, né? Eu consigo pegar, inclusive, por exemplo, essa página aqui principal e arrastar lá para dentro. Peraí que eu fiz errado. Aconteceu igual eu fiz da outra aula, né? Deixa eu lembrar de onde que eu pego, acho que é daqui. Não. Toda vez eu esqueço, mas a página ela arrasta ali para dentro também. É com o botão direito, né? Ó. Quer ver? É com o botão direito, ó. Eu pego ela daqui, ó. Por exemplo, com o botão direito e arrasto lá para dentro, ó. Olha lá, ó.
ele adiciona a página inteira. Se quiser uma página igual essa aí, já está pronta. Então é muito legal, eu acho show de bola esse dicionário CodeBricks, ele junto dá para fazer, pode criar, por exemplo, um super control. Um exemplo que pode ser feito aqui que é legal, você cria, por exemplo, um padrão aí, você cria sei lá, um login. Eu crio um login com botão, com tudo, e eu posso jogar isso dentro de uma célula, por exemplo. Tem um refactor aqui, ó. Então, como isso aqui vai ser, sempre eu vou usar esse modelo aqui em vários lugares. Vamos dar uma ideia aí mais aplicável, seria um upload de imagem, que nós vamos criar até mais para frente, que ele vai ter recursos mais avançados aí, por exemplo, como webcam, como recortar a imagem. A gente poderia criar um controle já com os botõezinhos, com a imagem, com as nomenclaturas certas. O código geralmente é o mesmo, a gente muda só a forma de salvar. Depois de tudo pronto, funcionando dinâmico, eu poderia pegar essa célula aqui e arrastar para lá, ó. Então, beleza. Todos os formulários que eu vou trabalhar com esse recurso, eu não preciso mais formatar igualzinho. Eu vou lá e arrasto ele para dentro. Eu tenho a definição pronta já, né? Então, eu já tenho os controles que eu preciso para esse recurso. Está prontinho, ó. Então, eu posso criar um padrãozinho com a foto e deixar aí pronta. Sei lá, uma lista diferente, um carrossel de imagem. Enfim, tem tem muitas coisas para se aplicar com esse dicionário aqui. É muito legal. Milani, volte ali no Bricks, por favor. Tô lá. Fica na flechinha do lado do menos ali. Aqui. Isso, coloca o importar glossário. Veja o tipo de arquivo lá embaixo, ó. Tá vendo? Asterisco.fic. .fic. É só você catar o .fic que você deve ter só descobrir qual que é onde que ele gravou aqui, né? Mas ele deve estar no web, eu acho que não vai ser. Ele só tem um fic, né? Eu vou dar uma olhadinha, eu acho que no help lá ele fala sobre esse arquivo, mas deve ser por aqui mesmo. Que ali você pode importar, né? Tá escrito. Ele tem alguns já, né, pré-definidos aqui, ó. Alguns, por. É muito legal isso aqui, né, cara? Os caras não trabalham mais, eles só criaram a ferramenta e eles mesmos usam isso aí. É verdade, e aí fica liberado para você poder fazer, né? Isso fazer mesmo. os seus, né? Uhum. Mas legal. Eu acho que hoje nós conseguimos fazer aí dar uma organizada no que faltava. Então, deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa. Beleza, as estruturas estão prontas, demos uma organizada nisso aí. Temos já as mensagens, o nosso controle, tá tudo legal. Então, na próxima aula eu vou fazer a apresentação do que nós vamos ver, né? Eu vou dar uma pré-organizada, vou organizar esse final de semana aí, feriado. E na terça a gente vai ver o que vai ser o conteúdo exatamente aí desse próximo nível, os recursos que nós vamos ver nesse próximo nível e o que nós vamos fazer. Agora vai ser mais a parte, nós vamos ter muita parte aí de pôr para funcionar o sistema, né? Fazer aí um modelo de CRUD e vamos implementar nesses formulários aí mais recursos também do Atlante, né? E outros recursos que não estão no Atlante. Então nós vamos ter ainda tem bastante novidade aí de implementação de recursos e elementos aí. Aí eu vou organizar certinho para vocês ficarem mais a par do que vai ser exatamente, quais vão ser esses recursos, e eu já meio que pré-mostrei no começo, né, na primeira aula, mas durante esse tempo que nós mexemos, eu tive algumas ideias e preparei algumas modificações daquele pré. Nós vamos ter tudo aquilo, mas eu vou implementar no meio disso algumas outras coisas. Vamos tentar deixar o máximo possível próximo do Atlante, vamos tentar sugar o máximo dele aí. E tá aberto aí, então, para alguma dúvida, alguma observação aí. Sexta-feira, ninguém quer falar nada, pô? Vai subir o projeto?
Vou encerrar aqui e já vou subir. É que na realidade foram feitas só algumas considerações, então é difícil você ter dúvidas sobre as considerações. Ah, beleza. Hoje foi mais damos uma organizada, né, realmente, e acho que do item só que nós colocamos aí que não tinha visto foi esse impacto da base de dados, né, o CodeBricks também acho que não é tanta novidade. Ficou mais isso. Aí a partir da próxima a gente vai começar a ter mais coisas novas, né, vamos dizer assim. Eu vi numa outra videoaula uma utilização de uma carga para uma table manual, onde era usado um timer. Ou seja, a cada ciclo do timer se carregava mais 200 registros, ou mais 1000, não lembro exatamente quantos. Tem esse WebDev ou é só no WinDev que funciona? Eu nunca usei timer para dar carga em tabela, para ser bem sincero. Eu não... Conforme for o tamanho, vai ficar 2 horas na frente do usuário, né? A tabela para ser carregada. Por exemplo... Isso tem essa opção nativa no WebDev, não tem? Ele tem, por exemplo, o Ajax, ele vai carregando aos poucos, né? Ele já faz um controle desse tipo para não esperar carregar a tabela toda. Ele, por exemplo, a não ser que você não queira paginar a tabela, né? Aí não tem jeito. Mas uma tabela paginada, ele vai carregar as primeiras para você e aí ele vai carregando, conforme você vai avançando, ele vai trazendo para você. Eu sempre usei muito, nesse caso, o web, quando se é uma tabela muito grande, eu nunca dou a carga completa, porque a gente tem que lembrar que no Windows, né, é uma situação, no web não dá para você trazer milhões de registros, vamos dizer assim, né? Você tem que trazer o menos possível. Esse é o motivo de eu estar perguntando direto. E o que eu faço? Eu sempre, se for o caso de muita coisa, eu limito o retorno da minha query da pesquisa, entendeu? Mas tem casos que não dá. Tem casos que tem que ser mais mesmo. Aí você tem que trabalhar com essa forma a paginação, né? Mas sempre observando que o web tem que ter esse cuidado aí de carga, que não adianta, às vezes você trata muito isso, mas se for muito registro veiculando aí você acaba comprometendo, né, o desempenho, acaba não ficando funcional. Eu normalmente em desktop utilizo o número 1000. Se é uma tabela que tem mais de 1000 registros, eu tenho que paginar sempre, isso para desktop. Menos de 1000 eu leio direto. Mas em web eu não tenho a menor ideia desse tipo de desempenho, por isso essa é a razão da pergunta também. O web eu acredito que por página aí, eu sempre procuro usar mais ou menos 50 registros por página, né? Nunca coloco mais do que isso. Não me referia à quantidade de registro total por página, e sim para paginar, né? Então, por exemplo, a 50 registros, então ele iria 200 para deixar pelo menos 4 páginas prontas ali para ele. Aí ele vai paginando, né? Se você vai avançando, ele vai carregando. Mais 200, até que ele fica com a carga total, se fosse preciso. O do WebDev, a tabela dele, ele carrega, né? Você tem lá o acesso, você pode limitar ou não, né? Se você limitar, ele vai limitar a quantidade de registros. E a paginação, ele já faz automática, essa carga, né? Se você não limitar, ele vai trazer o que tiver. Aí ele mostra as primeiras, né? Conforme o usuário vai navegando, ele vai carregando. Talvez vai pesar se o usuário partir, por exemplo, para a paginação do final, que ele ainda não carregou, e fica no Ajaxzinho lá, aguardando, entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. Mais alguém? Bom, ninguém tiver mais nada, eu vou encerrar e vou subir o projeto agora, vou subir Isso que eu ia falar, não esquece de subir o projeto lá. vou subir agora já e vou subir a estrutura da tabela aí, se quiserem criar, e fazer o teste aí com o Apex. Eu tenho uma pergunta aí para fazer. Tá, pode fazer, gente. Então, o CodeBricks e a biblioteca, né, onde você cria, é a mesma coisa? Ou tem algo, por exemplo, no CodeBricks você coloca só bloco de códigos lá e
na biblioteca você pode colocar páginas, ou é a mesma coisa? Tanto faz colocar em um como no outro. A biblioteca você fala o dicionário. Dicionário, Não, o dicionário ele é para controles e o CodeBricks é para blocos de código. O que o dicionário faz é o quê? Se você coloca um botão com um código, o código vai junto com o botão. Se você tiver algum outro controle que tenha código implementado, o código vai junto, mas ele é específico para controles, né? Para código fica o CodeBricks. Entendi. Obrigado. Nada. Bom, beleza, então, bom final de semana para todos. Obrigado aí. E na terça-feira a gente está de volta a gente vai dar uma olhada aí como que vai ser aí o próximo nível e os recursos que nós vamos ver aí no próximo nível. Um abraço aí, bom descanso, bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado, Vilani. Abraço, Vilani. Bom final de semana. Bom final de semana, bom feriado a todos, hein? Obrigado.